Hoje tu vai aprender a usar o LangChain para criar os teus assistentes. O LangChain é uma biblioteca que facilita construções de aplicações que utilizam modelos de linguagem, como o ChatGPT da OpenAI. Ele te permite criar chatbots inteligentes, assistentes especializados e automações complexas, com poucas linhas de código. O LangChain fornece ferramentas para tu gerenciar os prompts, que são as nossas mensagens para o modelo de linguagem, a cadeia de processamento, que são chamadas de chains, a memória, que mantém um histórico da nossa conversa dentro do contexto para o modelo de linguagem, e a integração com diferentes modelos de linguagem, APIs e também dados locais do nosso computador. No nosso exemplo, nós vamos usar o Chat OpenAI, que é da biblioteca do LangChain. Ele é otimizado para conversas estruturadas, que são os chats normais. Nós vamos usar o Chat Prompt Template mais o Message Placeholder, que nos permite usar mensagens no formato System, Human e AI. O Runnable with Message History, que nos oferece um controle mais flexível do histórico de conversa com o modelo de linguagem. Também vamos usar o Chat Message History com o Base Chat Message History, que nos permite armazenar o histórico em um formato compatível com os modelos de chat. Nesse exemplo aqui, nós vamos criar um assistente de viagem, usando as principais ferramentas do LangChain. Tu vai entender como cada componente funciona passo a passo. A estrutura básica do projeto é dentro dessa pasta, assistentes viagem. Dentro dela nós criamos um arquivo .env. Aqui eu usei o .env example. Dentro dela tu vai ter que colocar a tua API key da OpenAI. Só cuidado para não compartilhar essa chave com ninguém. Aqui eu usei o example para vocês terem visualização e o nosso está aqui dentro. Nosso arquivo também vai ter o requirements.txt para nós fazermos a instalação de todas as bibliotecas necessárias. Só inicializando aqui no nosso terminal, nós colocamos pip install -r requirements.txt. Ele vai instalar todas as bibliotecas. No meu caso aqui, já tenho todas instaladas, então ele só vai passar reto. No caso de vocês, ele vai fazer a instalação. Feito isso, agora começando o código mesmo, vamos para o arquivo app.py. Tu pode nomear ele como tu quiser, assistentes de viagem ou main também. Eu gosto de usar o app.py. Aqui nós vamos fazer as configurações iniciais do ambiente, importando as bibliotecas OS, a .env, importando o load.env, que vai carregar as chaves do nosso .env, e nós vamos manter a chave da OpenAI separado para não estar publicado ela no teu código. Isso é bastante importante. Agora nós vamos fazer as importações das bibliotecas do LangChain. Aqui o Chat OpenAI ele é a classe para os modelos de chat da OpenAI. O Chat Prompt Template cria os templates de prompts compatíveis com os modelos de chat. O Message Placeholder ele reserva espaço para o histórico de mensagens no prompt. O Runnable with Message History ele é o gerenciador do nosso histórico de conversas. E a classe Base Chat Message History e a Chat Message History, elas armazenam um histórico da nossa conversa em um formato estruturado. Agora aqui a gente adiciona o template do nosso prompt. Você é um assistente de viagem que ajuda o usuário a planejar viagens, dando sugestões de destinos, roteiros e dicas práticas. A primeira coisa que você deve fazer é perguntar para onde o usuário vai, com quantas pessoas e por quanto tempo. Então, na sequência, nós colocamos aqui o histórico de conversa com um placeholder que depois é preenchido com o histórico da conversa e a entrada do usuário com um placeholder do input do usuário também. Agora a gente cria a variável prompt, onde a gente vai inicializar o Chat Prompt Template. O System, a gente passa o template que nós acabamos de criar, que vai informar como o assistente tem que se comportar. Nós utilizamos o Message Placeholder para passar o histórico, como um placeholder que nós já colocamos no dentro do template. E o Human marca os inputs, que é a forma como nós vamos nos comunicar com o modelo de linguagem. Agora nós vamos iniciar o modelo de linguagem, criando a variável LLM, inicializando o Chat OpenAI. A temperatura é o que indica o quanto que o modelo de linguagem vai ser criativo ou alucinar, sendo 1 o mais criativo possível e 0 ele vai se manter no mais básico possível. Passamos para ele o nome do modelo de linguagem que a gente vai utilizar, no caso aqui GPT-4o Mini. E agora a gente cria a nossa cadeia, a chain, utilizando o LCL, que é o LangChain Expression Language. Aqui a gente vai colocar o input do prompt já formatado, com um resultado que vai para a LLM. Aí é uma pipeline onde tem a nossa entrada, que passa por formatação do prompt, que é enviado para o modelo, então nós temos o retorno na saída. Utilizando esse formato aqui, com o prompt, que nós criamos agora, e o modelo de linguagem que nós vamos utilizar. Agora a gente vai fazer a configuração do histórico da nossa conversa, criando o dicionário store, e a gente vai passar dentro da função, e a gente vai criar essa função getSessionHistory.
a gente vai passar um Session ID que representa uma conversa única com esse modelo de linguagem. Por exemplo, usuário 123. Aqui a gente vai utilizar o Base Chat Message History e se o Session ID que a gente passou não estiver dentro do nosso histórico, ele vai criar um histórico com esse ID usando o Chat Message History e nos retornar esse histórico. Agora fazendo o encadeamento do nosso histórico de conversa com o Runnable with Message History, nós passamos a cadeia que nós criamos com o prompt e o LLM, passamos o histórico que acabamos de criar e utilizamos o Input Message Key, que é o nome da variável que nós utilizamos como placeholder para os nossos inputs, e o History Match Key, que é o nome da variável para o histórico da nossa conversa. E agora vamos criar a nossa função principal para o nosso assistente, que vamos chamar de iniciar assistente de viagem. Aqui, como eu vou conversar com o assistente pelo terminal, eu vou colocar um print de boas-vindas, eu vou criar essa função bem-vindo ao assistente de viagem, digite sair para encerrar. Vou criar um loop infinito, onde eu vou colocar um input, uma variável de input para nós podermos digitar o que nós queremos pesquisar. E agora sim, caso se nós escrevermos sair ou exit, ele vai fazer o print de uma despedida, assistente de viagem, até mais, aproveite sua viagem, e finalizar esse loop. E agora sim a gente vai executar esse assistente. Agora a gente vai criar a variável resposta, onde vamos inicializar o chat with history com a execução do invoke. Invoke passando as configurações do nosso assistente com o input sendo igual à pergunta do usuário. E as outras configurações, por exemplo, config vai ser configurable com session ID session ID user 123. E agora nós fazemos um print dessa resposta do assistente de viagem, passando o conteúdo dessa resposta. E agora nós vamos executar o nosso programa, passando o iniciar assistente de viagem e só executando esse arquivo. Vamos dar um play, puxar aqui para cima o terminal, ele inicializou nosso script. Bem-vindo ao assistente de viagem, digite sair para encerrar. Me ajude a planejar um roteiro de viagem para a Disney. Ele inicializou o modelo de linguagem, passou nossa resposta. Para poder te ajudar melhor, poderia me informar para qual parque da Disney você planeja ir, por exemplo, o Walt Disney World na Flórida ou o Disneyland na Califórnia. Além disso, quantas pessoas irão com você e por quantos dias? Flórida, 2 pessoas por 10 dias. E nós temos agora um assistente de viagem configurado. E claro, nós podemos melhorar o nosso front-end, melhorar nossos templates e prompts, com todas as engenharias de prompts. E esse aqui é o básico para tu utilizar a biblioteca LangChain. Tem muito mais ferramentas, tem criação de agentes e tools também. Se tu quiser aprender muito mais sobre como criar agentes, tools, aprender com muito mais aprofundamento e com tutoriais completos de projetos aplicáveis na vida real, clica no link aqui embaixo e conheça a trilha Aplicações de IA com Python.